Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua, e a Lua acorda em Virgem, olhando para Vênus, que está em Câncer. Olha que delícia. Então, um dia aí que começa muito legal da gente olhando aí para as coisas boas da vida e tal. O que eu tenho falado aí nessa última temporada, nesses últimos dias mesmo, com esses aspectos aí, porque afinal de contas Júpiter e Vênus estão em Câncer, então que são os dois planetas benéficos e tudo, e o Júpiter fica feliz lá e papapá. Então é ótimo como a gente acorda, só que lá pelas 11 da manhã a Lua chega em Libra, que por um lado, né, simpático, Libra e tal, mas ela faz uma oposição com Saturno que tá em Áries. Então, assim, é como se a gente tá tentando ter uma certa diplomacia em algumas situações, mas nem sempre é possível, ou nem sempre a gente consegue, sabe? Então, assim, um dia pra gente observar e, por um lado, não tomar cuidado com os impulsos, e, por outro lado, lembrar que não tem como a gente salvar o mundo, não tem como nunca a gente desagradar as pessoas e esse tipo de coisa que a gente inconscientemente bota na nossa cabeça. Tá certo? Hoje vamos de tarô dos corações partidos, em homenagem àqueles que estão curando ou já curaram o coração. Porque corações partidos acontece com alguma frequência, mas não duram tanto tempo. Então é importante sempre lembrar. As coisas na vida passam. Tá certo? Então vamos lá. Um conselho para nós. Xararam. Um tarô da Elisa Riemer, mais uma obra dessa artista maravilhosa. A Torre, pô, Elisa, sou amiga dela e tudo, ela faz uma coisa dessas? Essa pessoa aqui tá meio agarrada na torre, mas assim que essa torre se explodir mesmo, ela não vai ter mais onde se agarrar. E às vezes alguma coisa explode, a gente não tem mais como se agarrar a ela. Parece ruim, mas no fundo é bom. E depois vem essa maravilha que é a carta da estrela. Aliás, eu amo essa carta da estrela. Tem que ir também para o desfile de cartas da estrela. E é uma carta que fala sobre esperança, sobre fé e, mais do que isso, sobre reconstrução. Porque ela vem mesmo na sequência da torre, né? Na ordem do tarô que a gente conhece hoje. E depois da estrela, a temperança. Aí a gente se tempera, né? Um pouco de esperança, um pouco de realidade, para a gente conseguir viver no mundo. Vou tirar um arcano menor para saber do que se trata isso e aproveitar e mandar um beijo pro Joaquim, pro pequeno Joaquim querido, que me assiste aqui, o filho da minha amiga, ele fez aniversário. Joaquim, um beijo para você. Quando a gente se encontrar, vou dar o seu tarô de ursinho. Joaquim gosta de tarô, meu afilhado, quando era criança, também gostava muito. Então, vamos lá. É sobre o que esse assunto aqui? Xararam. Esse assunto é sobre o 9 de copas. Bom, que bom. Ah, não, mentira. É sobre o 9 de ouros. Olha, os dentes. É um assunto sobre o 9 de ouros. Então é um assunto que fala sobre realizações práticas. É um assunto que fala sobre chão. E às vezes é isso. Deixar ir o que foi, se reconectar consigo mesma, entender o que é importante, temperar o que ficou com o que a gente quer, com o que está acontecendo, com os temperos que estão na geladeira, que às vezes não são todos, e a partir daí fazer um novo mundo, né? É isso. Então esse é o conselho. De forma prática, se a gente for pensar no dia, as estratégias que não estão dando certo para as coisas que a gente quer fazer, vamos não desanimar, mas ao mesmo tempo reconectar com a gente mesmo, pensar um pouco que outra coisa pode dar certo e tal, acreditar em algo novo, em alguma coisa nova a ser feita e ir na manha, tentando, fazendo. A vida não é sempre não, né? Nunca. A vida não é no nosso tempo.
É sobre isso. Tá bom? E assim a gente vai se firmando. Assim a gente vai ficando cada vez mais firme, cada vez mais forte. Um beijo, bom dia. Estou fazendo ainda os jogos da alunação. Pode encomendar o seu.